Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando com você mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós temos recebido muitos e-mails, o que nos faz continuar cada vez mais com esse trabalho. Eu tenho aqui mais um e-mail, só queria agradecer ao nosso querido irmão Saulo Ribeiro de Araújo, que ele é de Macaé, Rio de Janeiro. Nossa querida Rio de Janeiro, este ano, em outubro, eu estarei aí em Macaé com vocês. E poderemos até trocar algumas ideias, meu caro Saulo Ribeiro de Araújo. Você coloca aqui: Severino, é muito bom ouvir um estudo sério e sem puxar para nenhuma religião. E agradeço por esse estudo. Um abraço. Eu que agradeço a você, meu querido Saulo, a oportunidade que nós estamos tendo de, ouvindo essas observações, esses incentivos, não alimentar de forma nenhuma nenhum orgulho. Meu Deus, me livre desse sentimento que é de tanto atraso para o meu espírito e para o espírito de qualquer ser humano que se deixe levar por orgulho. Orgulho não. Eu tenho o prazer de trabalhar, de levar a sério essa mensagem divina, essa mensagem de Jesus, que vem direto de Deus via Jesus, para que nós possamos nos libertar da ignorância, da cegueira e etc, etc. Mas eu vou encerrar hoje a resposta do nosso querido irmão Arthur José Gomes, que é de São Paulo, e que ele enviou esta carta porque ele nos mandou aquela revista que nós já falamos em 2 programas anteriores, sobre os nossos queridos irmãos Testemunha de Jeová, que eu gostaria de dizer aqui que eu estou respondendo a carta do Arthur José Gomes, mas nada pessoal. Cada religião tem a sua filosofia, cada religião tem a sua forma de ver a Deus. Eu apenas estou respondendo porque o Arthur José Gomes, me pediu, e porque ele diz que, segundo os Testemunhos de Jeová, toda doutrina espírita codificada por Allan Kardec é obra de Satanás. E pelo o folheto que nós vimos aqui, por essa revista, o que nós podemos concluir não é que os nossos irmãos tenham má fé, não. Eles apenas não conhecem o Espiritismo. Eles não sabem o que é Espiritismo e estão nivelando o Espiritismo com outras religiões, com outras seitas, com outras crenças religiosas, que o que está faltando aos nossos irmãos é simplesmente estudar um pouquinho mais a religião, a doutrina espírita, que eles vão mudar a sua opinião. E para você, meu caro Arthur, eu queria dizer a você que nós vamos explicar hoje uma questão aqui que é colocada especificamente sobre médiuns espíritas, sobre visões, sonhos e vozes, que eles têm muitas colocações aqui, e colocar aqui o que, segundo eles, os nossos irmãos Testemunhos de Jeová, o Espiritismo é condenado por Deus. Não sei aonde eles viram isso. E é sobre essas 3 colocações que nós vamos falar em cada uma parte do programa. A primeira, eles dizem aqui: outro modo de Satanás desencaminhar as pessoas é por meio de médiuns. O médium é alguém que pode receber mensagem diretamente do mundo dos espíritos. Muitas pessoas, até os próprios médiuns, acreditam que as mensagens procedem dos espíritos das pessoas falecidas. Mas conforme vimos na Bíblia, isso é impossível. Não podemos dizer isso, e engraçado que você coloca isso, meu caro elaborador da revista. Ele disse que essa mensagem vem do próprio demônio e cita Samuel, 1 Samuel 28, 3 em diante. E eu tenho aqui o texto original de Samuel 28, 3 em diante, traduzido pela Bíblia de Jerusalém, e aqui no texto original, que realmente é bem fiel, mas a questão é o seguinte: aqui no capítulo, nos versículos 12 em diante, aliás, vamos pegar do 9, porque Saul pediu aos seus... Para ganhar tempo, a gente não vai começar do início. Mas, depois que Samuel morreu, Saul pediu aos seus servos que queria uma pitonisa, uma médium, uma pessoa intermediária para ele falar com Samuel, porque ele não estava conseguindo se comunicar diretamente com Yahvé, segundo eles. Consultou Yahvé, mas ele não respondeu. Muito bem. Então ele foi atrás dessa mulher, e a mulher diz:
Porém, ele respondeu, tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos, porque armos uma cilada para que eu seja morto. Então Saul jurou-lhe por Yahvé, dizendo, pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá. Disse a mulher, a quem chamarei para ti? Ele respondeu, chama Samuel. Então a mulher viu Samuel, soltando um grito medonho. Aqui a gente vê logo no... Esse é o versículo... Eu vou ver o texto original. Versículo 12. Diz aqui. Versículo 12. Vá terei. E viu a mulher a Samuel ver Tisac Bicol Gadol. E soltou um grande grito. E aí ele pergunta... E vai homem lá, e disse para o rei, não tenha medo, ao Tirri, que Maraite, me diga o que viste. Vatomer, Raixá, e disse a mulher, El Saul, Elohim, Raite, Olim, Min Haaretz. Vejo um Deus. Eu vejo um Elohim que sobe da terra. Ora, meu querido elaborador dessa revista, dos nossos queridos irmãos do Testemunho de Jeová, talvez você não conheça o texto original, mas não está falando aqui que é Satanás, não. Essas mensagens não podem ser dos próprios demônios, porque ele diz aqui que ele está vendo um Elohim. Elohim hebraico no original é um Deus. Então, você não pode afirmar que essas mensagens são dos próprios demônios. Os demônios podem observar a pessoa enquanto ela está em vida, sabe como ela falava, portanto é fácil imitar as pessoas que já morreram. Então não é Satanás que está imitando aqui, não. Aqui é o próprio Elohim, é Samuel que sobe. Então você não pode misturar as coisas. Essa é a primeira colocação que nós fazemos. A segunda é quando você diz visões, sonhos e vozes. Sem dúvida sabe de coisas estranhas de pessoas, viram, ouviram ou sonharam. Tais experiências sobrenatural, não raro teorizam os que a têm. Aí você conta a história de uma senhora que morava na África, etc, etc, etc. Outra senhora diz que seu marido apareceu de noite. Realmente. Aí você coloca aqui que são os satanás que provocam tudo isso. Ora, por quê? Os sonhos, as visões e o que se vê nos sonhos são coisas de Satanás? Como é que se pode se afirmar isso? Porque nós temos no próprio Gênesis, no capítulo 28, eu vou ler para vocês na segunda parte do programa, a importância das visões, dos sonhos e vozes, que não são provocados por Satanás, mas por anjos, por espíritos evoluídos, como está no primeiro livro, no livro do Gênesis, no capítulo 28, com o nome de O Sonho de Jacó. E nós vamos ver isso na segunda parte do programa. Até já. Fique conosco. Não saia daí, um minutinho só. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo ainda a carta do nosso querido Arthur José Gomes sobre essa revista dos nossos irmãos Testemunho de Jeová, que eles colocam aqui que os sonhos, as visões são provocados por demônios, por Satanás. E aí eles dizem assim, e tem mais interessante, a pergunta que eu faço é que se os demônios têm tanta força, por que Deus criou os demônios? Isso é para você refletir. Se os demônios são maus, são criaturas de Deus, então Deus criou criaturas para serem maus, sabendo que eles iriam ser maus para perturbar e desviar os seus filhos? Não consigo entender essa questão. Os demônios incitam a rebelião contra Deus. Então, como os sonhos e visões são coisas, os demônios enganam por meio de sonhos, visões e vozes, o que dizer desse texto do Gênesis 28, capítulo 10, versículo 10, Jacó deixou Bersabeia e partiu para Harã.
Coincidiu de chegar ele a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol já havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou sobre a cabeça, dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, se não fosse Jacó que tivesse esse sonho, essa visão, se fosse um de nós, não seriam os anjos que subiam e desciam, seriam demônios? Então, é preciso que a gente entenda que o sonho e a visão também é uma faculdade mediúnica, é um processo mediúnico. Médium, meu caro telespectador, é qualquer ser vivo. Dentro do testemunho de Jeová está assim, irmãos, que são médios também, que os profetas eram médios, todos eram influenciados, todos recebiam instituições divinas para que você entre em contato com Deus, que pertence ao mundo espiritual. É preciso que você tenha essa faculdade, que alguns chamam paranormalidade, sexto sentido, maneira ou condições de entrar em contato com seres de outra dimensão. Porque, na verdade, a morte existe, os mortos não, ao contrário do que afirmam nossos irmãos, que nós respeitamos. Mas o que eles dizem aqui não pode ser afirmado com base na Bíblia, porque senão ele está dizendo uma coisa aqui e descrendo outra, ou desdizendo outro lugar. Os sonhos do faraó do Egito, que também era um médium, não era profeta, não era enviado de Deus, era o faraó. Ele também tinha sonho. E ele teve aquele sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas do Nilo, que subiam do Nilo, e que José, hebreu, médio, uma figura que era muito inteligente e tinha assistência divina, interpretou o sonho, que não foi nada de invenção de Satanás, foi um sonho mediúnico, certíssimo, que segundo a interpretação de José, era um sonho premonitório, era um sonho que previa o que ia acontecer, o que mostra que sonhos e visões, como dizem os nossos companheiros aqui, não são os demônios que nos enganam através de sonhos, visões e vozes. Então, na verdade, eu gostaria de encerrar esse programa de hoje, essa história, porque eu encontrei realmente muitas coisas interessantes aqui nessa cartilha, meu caro Arthur José, porém, não tem bases com o texto original sagrado, nem com a Bíblia, muito menos com o que afirmam nossos irmãos aqui, quando ele diz assim, o Espiritismo é condenado por Deus. Algumas pessoas entram em contato, veja bem, com os demônios diretamente ou através de um médium humano. Chama-se a isto de espiritismo. Veja bem. E aí, mediunidade é uma coisa, espiritismo é outra. Tem nada a ver a faculdade mediúnica com a doutrina espírita. Começa por aí a falta do esclarecimento nesse sentido. E aí os nossos irmãos colocam, olha, o voduísmo, o candomblé, a macumba, a umbanda, a feitiçaria, a magia, a leitura da sorte, consultar os mortos, todas estas coisas são formas de espiritismo. Nunca, meu irmão. Me perdoe, mas é preciso que alguém entenda, saiba diferenciar o que é culto afro-brasileiro, que é uma coisa, umbanda, que é outra, espiritismo, que é outra. Todas são religiões ou doutrinas espiritualistas, mas não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo foi codificado por Allan Kardec em 1857, através do Espírito da Verdade. O espiritismo é uma doutrina que prima pela prática da cristalinidade, da caridade, do amor, da imortalidade da alma. Nós provamos isso com essas obras, analisando as traduções bíblicas, que eu aconselharia os nossos queridos irmãos Testemunho de Jeová a lerem. Não é para ser espírita, não, porque eu ensino isso no nosso curso Ciências das Religiões, na Universidade Federal da Paraíba, não é para transformar ninguém em espírita, porque o espírita não faz proselitismo. O espiritismo é uma doutrina formada de filosofia, ciência e moral religiosa. A moral tem como base o evangelho, a filosofia com a reforma interior e a ciência com as pesquisas. Sermão do Monte, outra obra nossa. E esta obra aqui, que é a última, que já esgotou a primeira e a segunda edição, nós já estamos concluindo a terceira, essa obra fala muito bem, tem um capítulo sobre cristianismo primitivo e espiritismo.
que o espiritismo, ao contrário do que o irmão coloca aqui, que fala voduísmo, não tem nada a ver com candomblé, que é culto afro-brasileiro, macumba, que é uma religião fundada por um brasileiro, é brasileira, não tem nada ou desculpa, macumba não, a umbanda. A macumba, o candomblé, a feitiçaria, como ele coloca, magia, leitura de sorte, etc, etc. Não tem nada a ver. E aí você cita aqui o famoso Deuteronômio 18 como se fosse algo contrário ao espiritismo. E que, na verdade, não tem nada contrário à doutrina espírita. Não se deve achar em ti alguém que emprega adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságio, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vai consultar um médium espírita. Isso não tem na Bíblia não, meu irmão. A palavra médium e espírita foi criada por Allan Kardec agora, em 1857. Como é que podia estar num texto original? Eu tenho o Deuteronômio 18 aqui, que nós vamos ler no original hebraico, na terceira e última parte do programa, para a gente fechar essa questão, mostrando que os irmãos estão equivocados quando misturam as coisas, quando não precisam estudar culto afro-brasileiro, depois umbanda e depois espiritismo. Todas três são doutrinas espiritualistas, mas o espiritismo é a mensagem rediviva de Jesus, é a caridade, é a reforma, é o respeito a todas as religiões. O espiritismo não condena ninguém. Eu estou respondendo isso aqui, mas não estou condenando você não, meu caro irmão testemunho de Jeová. Continue na sua religião, agora seja autêntico, pratique o amor. Lembre-se que Jesus dizia que meus discípulos serão muito conhecidos por muitos se amarem. E é isso que nós queremos. Nós amamos vocês. Respeitamos o ponto de vista de vocês, não concordamos. Mesmo sem concordar, achamos que vocês têm todo o direito de dizer o que vocês pensam. Agora, analise melhor antes de colocar isso na prática, porque você não está falando só para os seus componentes da sua religião, mas para outras pessoas que leem, que estudam e que vão aos textos originais, como eu estou indo, e não estou encontrando suporte para o que vocês estão colocando aqui. Mas nós vamos a um pequeno intervalo e retornamos já para a terceira e última parte, para fechar esse assunto de uma vez por toda e deixar bem claro o que é espiritismo, que não tem nada a ver e não é condenado pela Bíblia. Pelo contrário, nós seguimos o Evangelho de Jesus. Fiquem conosco, não saia daí. Retornamos já já. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, na terceira e última parte de hoje, encerrando o estudo dessa revista aqui que o nosso irmão coloca, inclusive o espiritismo misturado, sem separar, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, da macumba, etc, etc, que não tem absolutamente nada a ver, são doutrinas espiritualistas, porém não são espíritas. O espiritismo não tem ritual. O espiritismo não tem vela, muleta, altar, andor, não tem hierarquia, não tem sacerdote, não tem dirigente, não tem pastor, o espiritismo não tem nada. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Somos nós que construímos todos os dias com aquilo que nós plantamos, pela lei de causa e efeito, que a Bíblia tem 56 passagens falando que cada um colhe o que planta. Lei de causa e efeito. A colheita virá de acordo com o que você plantou. Isso é um princípio bíblico, porque Jesus diz no Evangelho que a cada um será dado segundo suas obras. Depois que ele diz que o Filho do Homem foi conhecido pelas suas obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostraria a minha fé pelas minhas obras. Por isso que nós primamos pelo fora da caridade, não há salvação. Dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus. Isso é evangélico. Está em Mateus 25, 31 a 46, quando Jesus se refere ao juízo final. E o Espiritismo busca muito isso silenciosamente, sem precisar mostrar, nem fazer propaganda. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a dar com a mão direita, que a esquerda não veja. E dá de graça o que de graça recebeste. Nós não cobramos nada, nós não temos dízimo, nós não temos espórtula, nós não temos nada. Nas nossas casas, quem quer e pode, colabora como quer e como pode, porque nós deixamos livres, cada um, para responder pela sua própria consciência perante Deus, que ninguém pode esconder dele absolutamente nada. Mas antes de responder sobre o Deuteronômio 18, que os nossos irmãos colocam, que
Deus condena o espiritismo no Deuteronômio 18, e a primeira pergunta que eu faço para esclarecer, meu caro Arthur, é que o Deuteronômio foi escrito há 4.000 anos, aproximadamente, na planície do Sinai. E que antes da gente responder essa pergunta, eu queria dizer a vocês que eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, olha, que muita gente me pergunta, qual é a melhor Bíblia? Bob já diz, olha, quase toda semana eu recebo 2, 3 e-mails perguntando qual é a Bíblia que eu devo seguir em português. Siga essa. A tradução literal dela é boa e ela tem um rodapé muito bom, muito explicativo. Bíblia de Jerusalém é o nome, porém, é em português. É uma Bíblia católica, contém 73 livros, com explicações bonitinhos. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? O Deuteronômio 18 diz assim: quando você for estudar um texto bíblico, responda para quem foi escrito, por que foi escrito e quando foi escrito. Para quem foi escrito o Deuteronômio 18? Não foi só para os espíritas, só para os católicos, para os protestantes, para o testemunho de Jeová, não. Foi escrito para o povo hebreu na planície do Sinai, há 3.500 anos atrás. Por quê? Porque eles vinham do Egito, iam para Israel, eram agregados e chegados à idolatria. Eles tinham costumes, realmente, vícios, eram idólatras, politeístas, quer dizer, era um povo perdido. E Moisés tenta regulamentar. É tanto que ele diz aqui, versículo 9, Ki atabá el haaretz asher Yahvé Elohim ha noten lá. Quando chegares na terra que Yahvé teu Deus deu para ti. Olha, eles estavam vindo do Egito e para uma terra qual? Que terra? De Canaã. Está falando para quem? Para o povo hebreu, na planície do Sinai, lá na Ásia, perto do Mar Vermelho, do Golfo de Acaba. Nós espíritas, ou católico, ou protestante, ou cristão, não temos nada a ver com isso. Foi uma recomendação para aquela época. Então ele diz assim, Lotilmade, não aprendam, laçote, a fazer Kitoavot Hagoim Hachem, as abominações daquela gente. Então eles iam para uma terra onde o povo era viciado, eles já traziam seus vícios, e Moisés está preocupado que eles não perdessem a identidade divina. Esse é o significado do Deuteronômio 18. Não tem nada de médio espírita aqui, meu querido. A palavra médio foi criada por Allan Kardec, não podia estar na Bíblia. Seria até uma honra para nós espíritos se existisse na Bíblia, mas não tem religião na Bíblia. Não tem testemunho de Jeová, não tem católico, não tem protestante, não tem espírita, não tem judeu, não tem nada. A única doutrina que tem na Bíblia é um código moral, para você seguir e para você chegar a Deus obedecendo. Nunca use a sua religião como fosse a melhor do mundo. Os caminhos são diversos. Deus sim é único. E Deus não deixou religião. A religião é a criação humana. Ele deixou um código moral para que nós seguíssemos. Desde os 10 mandamentos, esse sim é para a humanidade, porque não matarás, não furtarás, não deseja a mulher do próximo, não cobiça as coisas alheias, não seja falso testemunho. Isso serve, honra pai e mãe, para qualquer ser humano. Aí sim, código moral universal. Religião não. Então, eu queria deixar, sinceramente, para os meus queridos irmãos, testemunho de Jeová, todo o meu respeito, todo o meu carinho, apenas uma solicitação. Não condene o espiritismo porque você não conhece. Não fale, vá estudar, veja a reforma moral que a doutrina prega, a codificação tão perfeita, o amor necessitado, aquele que está caído na estrada, ouvir o outro que está com problema. Essa é a verdadeira caridade. É isso que Jesus quer, porque ele diz, eu vos deixo um mandamento novo, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nunca condenou ninguém. Ele sempre disse, eu vim para os doentes, porque os sadios não precisam de médico. Você não use a sua religião para condenar os outros. Ame universalmente. E aí sim, se você conhece Jesus, você vai respeitar o princípio do outro, você vai ser solidário com o outro e você vai amar o outro sempre. Portanto, recebam todos vocês, testemunho de Jeová, o meu amor incondicional, em nome de Jesus, nosso mestre e amigo maior. Fiquem com eles. Até o próximo programa e muita paz.